A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Senhor Alexandre, eu gostaria de saber se todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isto mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Pelo que você me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas e chegam de muito longe extremamente ligados nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico, e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita apenas do corpo terrestre. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. E você, senhor Alexandre, conhece todos os casos? Todos, André. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. E essa jovem que você se refere, ela gozará de proteção diferente dos outros? Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando.
Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término da cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. A jovem a que me referi, André, está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsidiados em tratamento. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhes atentamente a movimentação quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. Veja, André, esses são os nossos intérpretes que atuarão junto às entidades perseguidoras. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores da nossa esfera ali presentes, ouvi o meu orientador me explicar. Eles já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos dessa noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram de algum modo a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram conhecidos de todas. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam esses ministros, porque afinal de contas conselho e água dão-se a quem pede.
Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nosso propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. Palavras o vento leva. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia e falou-lhe bondoso. Com que então, minha irmã? Você parece melhorada, mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto, todavia prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. É quase impossível. Esse homem afrontou meu ideal de mulher, lançou minha corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou meu destino em uma corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai, e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. E se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama no coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar, e as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo, preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais, titulou-se para conquistar a estima alheia, e o que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral, não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta com o firme propósito de servir a Deus? Eu acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. O intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou: Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a porcentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir, de fato, o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. Aliás, da justiça pregoada por Jesus. Ah, justiça! Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Refere-se a irmã ao divino mestre? Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente, não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu evangelho, nas mais diferentes situações. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria, e na dúvida é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória?
Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou: amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. Nesse instante, a interlocutora, em face da argumentação veemente e bela, emudeceu fortemente impressionada. E Alexandre, que seguia também comovido as explicações do intérprete, me observou. O trabalho de esclarecimento espiritual, André, depois da morte entre as criaturas, exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos que se afastam da crosta sob tempestades de ódios e angústias desconhecidas. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos preparamos devidamente edificaremos com êxito para a vida eterna. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar uma senhora ainda jovem que se mostrava sob forte irritação no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perquirição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e me explicou. Este, André, representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: Não me vem ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca! E ela? O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Essa mulher foi perversa para todos nós. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-demos onde for. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua. Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juízo? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos?
O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente. Para os mais fracos suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço a sutileza dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou. Não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças? Não conseguiria compreender? Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada. Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos mais vigorosos uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Gritava para salvar daquele demônio. Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio, dizendo que eles haviam chegado todos do inferno e estavam ali. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Eu estava surpreso e, atendendo minha expectação, me esclareceu Alexandre. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada. Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos mais vigorosos uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Gritava para salvar daquele demônio. Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde.
Olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio, dizendo que eles haviam chegado todos do inferno e estavam ali. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Eu estava surpreso e, atendendo minha expectação, me esclareceu Alexandre. Esta jovem senhora André apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos amigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, às responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e desde então experimenta penosas provas. Eu ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas um instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem e resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção assinalando o fato. Esta irmã André permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação qualquer que seja não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, André, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Calando-se o instrutor, prossegui observando os serviços que se desenrolavam no recinto.
O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando minha estupefação, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que, para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhe a substancialidade no coração. O homem que apregou ao bem deve praticá-lo, se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados naqueles momentos ficavam livres da influenciação direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, a um influxo dos mentores de mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituados a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Alexandre percebeu minha surpresa e me observou. Em geral, André, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Nesse momento, o orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso. Mas, como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema desses exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados.
Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros, ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo a fim de abreviar a cura necessária. Eu estava surpreso e examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, o instrutor amigo adivinhou os meus pensamentos e continuou. Já sei o que você está pensando, André. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender à nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes da sombra demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimáveis relaxamentos das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. E desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: Repare no serviço de fraternidade legítima, André. Não temos aqui o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância.
Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Os serviços iam a termo. E percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: Senhor Alexandre, ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar às perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem resoluta e firme na fé alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei igualmente os 3 outros enfermos. Então logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto. Senhor Alexandre, como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsidiados? Em todas as nossas atividades de socorro há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Mas quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir ao coração a influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, impossível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. No entanto, penaliza-me, porém, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. É muito dolorosa a condição física de cada um, Sr. Alexandre. Sim, André. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, André, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo de sensações de vária ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão do futuro. Que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem.
O bom trabalhador é o que ajuda sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Mas, Sr. Alexandre, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? É que na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que estes doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores circunscritas à mente. Com exceção da jovem que rege valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbios no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam, voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam, porventura, o retorno à saúde completa? André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animáculos destruidores e defendê-lo contra os ladrões. Observou você a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa a longa e perigosa senda sob o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que se dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso de seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar um instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semidestruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser um autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Como vemos, o caso de obsessão apresenta complexidade natural, e a solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Acho que estou compreendendo. Mas convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho depois de serviciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Meu amigo, já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhes suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Mas permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Sim, André. E seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e eu acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina.
Shema, Shema, Tuga, Shema, Shema, Tuga. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, a respeito a alguns deles, não me furtei o desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos, André, são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. E esses trabalhadores, Sr. Alexandre, apresentam requisitos especiais? Sem dúvida, André. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínuo, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas em serviço, acompanhadas de perto pelas entidades referidas. Vali-me então do ensejo para intensificar o meu aprendizado. Senhor Alexandre, desculpa a minha curiosidade, mas eu gostaria de saber, os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem que pede do candidato o esforço laborioso do começo.
Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se alguns deles vêm ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ele ainda assim ser mobilizado? Perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do orientador, ponderei quanto à possibilidade de contribuir pelo esclarecimento de algum amigo encarnado. Em face do assunto, perguntei: Senhor Alexandre, quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, porquanto provoca as dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto é em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posição mais elevadas. No entanto, consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinamos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista, de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outro. Será crível que não possa ser aproveitado? Isso seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção.
Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado serviço. Ele atendeu gentil, no entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso. Anacleto, nosso irmão André, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente. E fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, André. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo as minhas observações, ao que me respondeu sempre atencioso. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta de paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daquelas com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem a maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece, mormente, quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Nesse instante, Anacleto indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência, André, de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Vamos dar uma atenção especial a ela, André. Sempre sob a minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões radiantes, e em seguida começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sob o epigastro da paciente na zona inferior do externo e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo logo após morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes.
Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei curioso. Senhor Anacleto, perdoe-me a pergunta, mas, na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ela ao abandono? De modo algum, André. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todas as matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive, André, mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual. Portanto, abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora sem religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se então a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso para cujo organismo Anacleto me reclamou a atenção. Analisei-o acuradamente e com assombro notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. E as células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Observou André. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Nesse instante, Anacleto colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: Este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, André, experimenta choques de vulto, portanto, dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo de renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Esse homem, no entanto, ele é sincero e deseja de fato reformar-se. Mas sofre Intensamente, porque é obrigado a ausentar-se do seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si mesmo para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco,
Ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Mas ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria um movimento destruidor para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Isso, porém, André, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é sua âncora de salvação. Eu permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sob a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Neste caso aqui é diferente, André. Temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam ao longo do tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece não representa para esse coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Observe, André, as manchas escuras que cercam a região fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. E dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto me explicou que se as manchas atravessassem o líquido, provocariam dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, e o fim da luta seria o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: Não obstante a fé que exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias ela permanece desalentada, aflita, e dentro de algum tempo o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, e por isso vemo-las congregadas como pequeninas nuvens em torno de um órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Impressionado ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente.
Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina e vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliar, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando os passes por terminado, me esclareceu que não convinha dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez só. Ela seria lançada no excretor de urina e seria lijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: Agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. E expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, André, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitivamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me, dizendo que um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento e que por agora era muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso, dizendo que estimaria receber a orientação dele para um caso de 10ª vez. Tratava-se de um conhecido que apresentava graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam um enorme desequilíbrio. A condição desse nosso amigo é lastimável. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E dirigindo ao auxiliar que permanecia ao seu lado, acentuou: Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui a ajudar a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas da extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los.
E depois de ligeira pausa, sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, André, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Ele não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergências de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e, desde há muitas semanas, buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, a prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo todo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represária que ele provoca nos outros, mas também nos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós contra a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza. O interlocutor, porém, assumiu atitude discreta, contornou a pergunta e me respondeu que variava de acordo com os motivos, pois o efeito obedecia a cada causa. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdi em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade, a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava minhas concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Foi Alexandre que, ao se reaproximar de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou. Você será sempre bem-vindo, André. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso será sempre valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara ao caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Sim, André. Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creia, deva partir amanhã em companhia de alguns mentores que lhe são afins e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. Mas, Lísias, e os trabalhos da crosta?
Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere, André. E sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou: O que posso lhe assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Entretanto, ele nos fará muita falta. Sinto que nos deixará no meio da tarefa quando tanto necessitamos de seu concurso valioso para o aprendizado. André, nada de egoísmo. Sabemos que Alexandre se ausentará do serviço, mas, ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando em júbilo e esperança com as realizações porvindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se faz ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar minha consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou: Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. André, precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo do serviço em que sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão? Lísias tinha razão. E reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me Lísias regressar ao crepúsculo a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. À noitinha voltava o prezado companheiro e pusemo-nos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a lua, muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distantes do bombardeio dos raios solares que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve. Lísias comentou alegremente que muitos aprendizes de Alexandre viriam visitá-lo naquela noite, e era importante que mantivéssemos-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Eu concordava com o esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar. Superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto não somente a ensinar, mas também a aprender, atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício residencial onde se reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior, todavia o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam.
Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas, inclusive 15 mulheres. E todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples. Irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-se com todos nós individualmente a respeito das nossas tarefas, estudos e realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião, meus amigos? Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural, somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como a perscrutar-nos o íntimo. Alguns colaboradores a quem muito devo endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço muito comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregamos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos e que não cabe nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. A nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido o tortuoso caminho no qual pisamos sob os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado, meus amigos, muitos deuses à parte, para destruí-los muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilate a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução e sim a fuga da qual nos valemos em todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate.
Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Alexandre novamente pousou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade, e depois de longa pausa retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial do nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula a nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem queiramo-nos uns aos outros como Jesus nos amou, todavia cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês, meus amigos, tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria na qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra que nos é muito comum reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho, por isso, é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento, a vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Somente as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço à possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com o Cristo.
Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa que no momento não nos sabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitara as asas frágeis nos grandes voos de nossos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Como não dever a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: Meus amigos, devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos e as lições e as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Dito isso, o instrutor levantou-se e sorridente abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer reclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: Agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Alexandre manteve-se de pé, cercado de intensa luz safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços como se conversasse com o mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete.
a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, Pai, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre.